Olá amigos, tudo bom? Estou de volta aqui no canal para falar um pouco sobre um assunto que já foi até tema de um vídeo há algum tempo, sobre o Roger no Atlético. Eu tinha falado a respeito da projeção do ano, fiz um balanço até então, pouco antes do jogo do Sport Boys, contra o Sport Boys, o jogo aqui no Independência, que o Galo venceu por 5-2. Era uma época que o Roger já tinha uma certa pressão sobre ele, né, a meu ver extremamente exagerada. E hoje, com a conquista do Campeonato Mineiro, essas críticas cessaram, a coisa ficou um pouco mais tranquila, o time está classificado na Libertadores, então a coisa andou de uma maneira mais tranquila. E eu estou aproveitando hoje para fazer um balanço ainda um pouco mais aprofundado. Naquela época o time ainda não estava nas finais do Mineiro e não tinha garantido sua vaga na Libertadores. Agora a situação é um pouco diferente, é um bom momento para fazer uma breve análise desse trabalho do Roger. Ontem eu estive lá no Independência e acompanhei de perto a coletiva do Roger. Ele falou um negócio que é muito importante na minha opinião. Ele falou que montar um estilo de jogo é muito mais difícil do que montar um time. Eu tinha falado sobre isso aqui no canal, que o Galo mudou muito o jeito de jogar de 2012 até hoje. É uma mudança muito brusca, né? O time de 2012, 2013, 2014 e até no ano passado, vários atacantes, um time mais veloz, mas um time também que ficava um pouco mais exposto, né? Era a época da correria do Tardelli, era a época do Dátolo de volante. Esse estilo de jogo, com o Cuca, com o Leverkusen, especialmente, trouxe muito resultado para o clube, foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, mas é um estilo completamente diferente do estilo do Roger, que é um estilo de mais posse de bola, é um estilo de uma marcação mais firme. E esse processo de mudança de estilo de jogo demora um tempo para ser implantado. Então, desde o início, quem me acompanha pelo meu blog, quem acompanha no Twitter e quem viu aqui esse vídeo que eu falei sobre esse assunto, sabe que eu sou extremamente favorável à continuidade. Acho que é importante dar tempo ao tempo, dar tempo para o Roger produzir um estilo de jogo. E ontem ele foi muito claro nisso, falou dessa mudança de estilo de jogo que demora um tempo para ser implantado. E eu acho que o trabalho até agora é bem positivo, né? Se a gente for analisar, ele usou bem esse Campeonato Mineiro e ele sabe muito bem disso, né? Ele sabe que o Campeonato Mineiro ele pode não ser o campeonato mais importante, mas ele sabe que uma vitória sobre o rival, especialmente quebrando uma sequência sem vitórias contra o Cruzeiro numa final, é o título, é a quebra de um tabu, eram 8 jogos, isso tudo traz tranquilidade para ele. Eu acho até injusto, se fosse o caso, até se ele tivesse perdido o campeonato, ainda acho que não deveria ter tanta pressão, mas o melhor dos cenários para o Roger e para o Atlético. Ganhou o título, acabou com esse pequeno tabu de 8 jogos sem vencer o Cruzeiro, e isso dá uma tranquilidade, tira um pouco da pressão que o treinador atleticano tinha, né? E isso essa conquista veio com o início de um acerto tático que pode ser muito importante para o restante do ano. A entrada do Adilson ali no meio de campo, que era um assunto que eu também já vinha comentando há algum tempo, foi fundamental para dar uma estabilidade no meio campo. Liberou Elias jogando bem pela direita, inclusive, como ele fez o segundo gol contra o Cruzeiro. Ele ajuda também na marcação dos laterais, né? Os laterais se sentem mais protegidos, assim como os zagueiros. E essa compactação no meio de campo resolveu bem o jogo do Galo contra o Cruzeiro. No primeiro jogo foi assim também, mesmo com a Adilson entrando apenas no segundo tempo. Foi muito bem assim lá na Bolívia contra o Sport Boys. O time ganhou sem estar com vários de suas peças, sem Fred, sem Robinho, sem o Michael Suyal, que era o titular até então. Mas o Adilson ajudou nesse setor de marcação e isso foi fundamental para o time dar uma engrenada, na minha opinião. Acho que foi bem positivo, teve muitos frutos e, consequentemente, se tem um meio de campo estabilizado, se tem um jogador que é um volante, na verdade, com características de meia, né, que é o Elias,
chegando com qualidade ao ataque, ajudou muito o trabalho do Rafael Carioca, a marcação ficou muito melhor, os 2 gols do Galo na final contra o Cruzeiro saíram de bolas roubadas, uma pelo Leonardo Silva e outra pelo Marcos Rocha, o que mostra a importância da compactação, de adiantar um pouquinho as linhas para fazer essa marcação. O Galo soube estudar o adversário nos 2 jogos, o Cruzeiro ficou muito tempo com a bola, mas pouco entrou na área do Galo. Esse é um estilo que vai vir daqui para frente, eu acho que está sujeito a algumas mudanças positivas no estilo de jogo em campeonato longo, né? O Galo vai pegar o Campeonato Brasileiro pela frente agora, e eu acho que é importante também para todos terem paciência. É o Campeonato Brasileiro, é a Libertadores junto, tem a Copa do Brasil. O próprio Roger falou ontem na coletiva dele que é natural ter uma instabilidade. O time vai ter bons momentos, o time vai ter maus momentos. Isso vão ser para todos os campeonatos, todos os times do campeonato. Então isso também não pode colocar numa questão de fritar demais os treinadores. Tem que ser uma coisa um pouco mais tranquila. Está sujeito a ter altos e baixos, e acho que um pouquinho de paciência, um pouquinho de tranquilidade, as coisas podem ir bem no Atlético, e exatamente por um outro motivo. O Roger soube usar o elenco do Atlético tem jogadores capazes de suprir aqueles que são titulares incontestáveis. O Casares, ele tem uma certa irregularidade, mas sempre entra muito bem. Otero começou lá na Bolívia, começou ontem na decisão contra o Cruzeiro, foi muito bem, na minha opinião. É um jogador para ser utilizado de várias maneiras. Tem o Marlone, tem o Rafael Moura, que é reserva imediata do Fred. O Fred, que inclusive ontem jogou mais próximo do Robinho, essa compactação do time ajudou, né? O Fred deu o passo para o Robinho fazer o gol e não o inverso, né? O Robinho mais perto da área, jogando pelos lados, também é um benefício desse sistema, e um benefício também conquistado pelo maior conhecimento do Roger a respeito do que ele tem em mãos. Acho que é muito positivo. É um campeonato mineiro que serve como laboratório. O Galo fez a parte dele para conquistar o primeiro lugar na fase de classificação. Jogou de uma maneira chegou assim, né, de uma maneira mais tranquila às finais. Fez valer o fator mando, jogou na Independência. Com a vitória sobre o Cruzeiro, são 10 jogos e 10 vitórias neste ano no estádio. Isso é extremamente positivo, mostra também que sabe jogar em casa. Então eu acho que o balanço e a projeção para o futuro é essa. Existe agora um acerto tático, existe um conhecimento maior do Roger em relação ao elenco que tem na mão. Ele inclusive elogiou o elenco, disse que todo mundo comprou a ideia dele de estilo de jogo. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Prova que eles estão unidos, eles estão em prol de um objetivo maior, e acho que daqui para frente a tendência é crescer. O time está bem mais equilibrado. A volta do Vitor também foi extremamente positiva para o time se encaixar. Tendência, na minha opinião, de um bom restante de ano, né? O ano parece que acabou de começar, mas nós já estamos praticamente na metade do ano, mas acho que tem uma projeção muito boa. Tem que ter paciência, saber usar o elenco, encarar 2 competições que são mais importantes que o Mineiro, mas que obviamente o clube quer conquistar, o Brasileirão e a Libertadores, além da Copa do Brasil, que tem uma premiação gigantesca. Acredito que é a junção desses fatores todos: conhecimento do elenco, ajuste tático, entendimento dos jogadores, da forma de jogar do Roger. O time tem muito a evoluir no final do ano. É isso por hoje. Curtiu? Se inscreva aqui no blog, curte, no nosso canal, né? Curte, compartilhe, divulgue. Não deixe de acessar também o meu blog. E conto com sugestões, opiniões. E para encerrar esse vídeo, vou repassar aqui para os atleticanos o vídeo que eu gravei ontem lá do Leonardo Silva levantando a taça, para finalizar essa edição. Em breve eu pretendo voltar a falar. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento do Roger e da equipe ao longo do restante desse ano. Um abraço, gente. Fiquem agora com o vídeo aí do campeão mineiro de 2017. Um abraço.